E aí, pessoal do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e na aula passada a gente falou mais sobre o movimento uniforme. A gente viu que lá naquele tipo de movimento a velocidade era constante, ou seja, não tinha aceleração. A gente também falou sobre movimento retilíneo uniforme, que aí a gente pode considerar uma viagem, por exemplo, de Salvador a Aracaju como uma viagem sendo em linha reta, por mais que a estrada não seja em linha reta, mas a gente considera como o percurso todo sendo percorrido em linha reta para facilitar a nossa vida na hora das questões, beleza? E na aula de hoje a gente vai falar sobre o movimento uniformemente variado. Até mais porque a nossa habilidade é essa, é investigar as diferenças entre esses dois tipos de movimento, entre o movimento uniforme e o movimento variado, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, o movimento uniformemente variado, chamado de move, trata-se de um movimento no qual a mudança da velocidade, vale lembrar que essa mudança de velocidade é ocasionada por uma aceleração, ocorre a uma taxa constante. Professor, como assim? Significa que no mesmo intervalo de tempo, a alteração da velocidade vai ser a mesma. Professor, não entendi, foi nada. Vamos por exemplo? Observe só o seguinte. Pessoal, aqui é o mesmo intervalo de tempo, né? De 0 até 1, deixa eu só tentar fazer isso ali mais reta. Gente, de 0 até 1 dá 1 segundo, né? Em 1 segundo, a velocidade variou 5 metros por segundo. Novamente, de 1 até 2 dá 1 segundo. E a velocidade variou quanto? Variou 5. De 2 até 3. De 2 até 3 variou 1 segundo. E a velocidade variou quanto? Variou de 10 até 15, variou 5. Então, gente, traduzindo isso no mesmo intervalo de tempo, a velocidade ela tem a mesma taxa de variação. E essa taxa de variação na velocidade é chamada de aceleração. Beleza? Deu para entender? No mesmo intervalo de tempo, ó, nesse exemplo aqui, de 1 em 1, a velocidade variou a mesma coisa, de 5 em 5. Foi de 0 até 5, de 5 até 10 e de 10 até 15 metros por segundo. Simples, não é? E o movimento uniformemente variado é um caso particular do movimento variado, tá? O move é um caso particular do movimento variado. Só que assim, se a gente entender o movimento uniformemente variado, a gente vai entender o movimento variado. Agora, por que a gente não estuda especificamente o movimento variado? Porque, gente, no movimento variado, essa aceleração ela não é constante. Aqui, ó, preste atenção, o próprio enunciado fala aqui, ó, que a aceleração é constante, ela ocorre a uma taxa constante. Só que no movimento variado essa aceleração não é constante, aí a confusão é maior, tá? Por isso que a gente só estuda o movimento uniformemente variado, beleza? E seguinte, gente, guarde isso. Na aula passada a gente já viu que quando esse movimento aí tem dois tipos, o movimento acelerado e o movimento retardado. Movimento acelerado é quando a velocidade aumenta ao longo do tempo, e o movimento retardado é quando a aceleração diminui a velocidade diminui ao longo do tempo, tá, gente? Então, quando algum móvel desenvolve um movimento uniformemente variado, a sua velocidade vai aumentar ou vai diminuir de uma forma constante a cada segundo. Quando essa velocidade aumenta, o movimento é acelerado. Quando ela diminui, a gente chama de retardado. Gente, essa classificação ela é cobrada em questões, beleza? Nesse caso aqui, e aí, que eu falei para você já, é movimento retardado ou movimento acelerado? É movimento acelerado, né, gente? Você pode perceber que inicialmente, bem aqui no início, a velocidade era 0. Depois ela passou de 0 para 5, de 5 para 10, de 10 para 15, ou seja, a velocidade ela aumentou. E se a velocidade aumentou, a aceleração é positiva. E se é positiva, o movimento é acelerado. É fácil ou não é?
Agora olhe para esse exemplo aqui. Galera, seguinte. Você pode perceber que aqui, a cada 1 segundo, ó, de 0 até 1, de 1 até 2, de 2 até 3, de 3 até 4. Gente, a cada 1 segundo, o que acontece com a velocidade? Ela diminui quanto? Ela diminui 5, de 5 em 5. Professor, é sempre assim? A cada 1 segundo a velocidade só vai variar 5? Não, isso é só um exemplo, tá? Isso é um exemplo específico. Coincidentemente, deu aqui que a cada 1 segundo a velocidade varia 5, tá? Mas isso daqui é um caso isolado, não é sempre assim não, tá bom? Gente, você pode perceber que a cada 1 segundo a velocidade ela diminui 5 metros por segundo. De 20 até 15, menos 5. De 15 até 10, menos 5. De 10 até 5, menos 5. De 5 até 0, menos 5. A cada 1 segundo a velocidade ela diminui. Guarde essa informação, a velocidade diminui. E se a velocidade diminui, o movimento é o quê? É um movimento retardado. E se o movimento é retardado, a aceleração aqui, ó, ela é negativa, ela é menor do que 0. É essa aceleração aqui que vai fazer com que esse veículo perca velocidade, tá? Por conta, por exemplo, do freio, né? Ela está apertando o freio, o carro está sendo desacelerado por conta do atrito com o solo. Que vocês vão ver isso lá no ensino médio, beleza? Vocês vão fazer esses cálculos aqui. E é uma coisa bem bonita, vocês vão gostar bastante. Agora a gente vai para a função horária da velocidade. Pessoal, na aula passada, eu mostrei para vocês como que eu encontrei aquela fórmula lá do sorvete, né? Agora vocês vão ter que acreditar em mim. Porque assim, não tem tanto tempo para fazer os cálculos, tá? E também eu preferi resolver questões com vocês sobre essas duas funções horárias, tanto da velocidade quanto a outra do espaço, tá? Então vocês vão ter que acreditar em mim, beleza? A função horária da velocidade é o famoso V igual a V0 mais AT, né? Tem até professor que chama isso aqui de vovô ateu. Vovô ateu. Vovô ateu, né? É uma forma fácil de você decorar essa fórmula aqui, tá, gente? Então vamos lá. Esse V de T aqui, ó, é a velocidade final no instante T. Professor, que instante T é esse? Calma, a questão ela vai deixar isso claro, tá? Nesse caso aqui, gente, é comum que a velocidade esteja em metros por segundo, tá? Esse V0 aqui, a velocidade inicial vai ser no instante 0, ou seja, quando T for igual a 0. Também é dado em metro por segundo. A aceleração ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Agora aqui, gente, não tem quilômetro por hora ao quadrado não, tá? É metro por segundo ao quadrado. Até o final do seu ensino médio, a aceleração vai ser essa, tá? E o instante de tempo aqui vai ser dado em segundos, tá? Essa é a função horária da velocidade, beleza? Vamos falar aqui da função horária da posição. Professor, a gente já viu a função horária da posição, que é o sorvete. Aquele sorvete é a do movimento uniforme. Esse sorvetão, né, tem professor que chama, por exemplo, eu chamo isso de sorvetão, porque ela é maior do que daquela outra fórmula, né? Esse sorvetão aqui, ó, é o do movimento uniformemente variado. O move, tá? Esse daqui é o espaço de um corpo em um determinado tempo, é dado em metro, é o espaço final, é igual ao espaço inicial, também dado em metro, mais velocidade inicial vezes o tempo, tá? Velocidade aqui é dada em metro por segundo, o tempo é dado em segundo, mais aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Onde esse a é a aceleração dada em metros por segundo ao quadrado, esse t é dado em segundos e o 2 é o 2, né? Professor, como é que você encontrou essa fórmula? Infelizmente, vocês vão ter que acreditar em mim, tá? Porque eu preferi a gente responder exemplos para fixar e saber como que a gente vai utilizar essas fórmulas nas questões,
beleza? Mas não se preocupe não que o professor de vocês, ele vai mostrar por que é essa fórmula aqui, tá? Como que a gente encontra essa fórmula aqui. Beleza? Vamos para o primeiro exemplo. O móvel parte do repouso. Gente, repouso. Repouso, a velocidade, ele está em repouso, de acordo com o referencial da questão, né? Gente, se ele está em repouso, quanto que é a velocidade inicial dele? Guarde isso para sempre. Pessoal, se um corpo está em repouso, significa que a velocidade inicial dele é zero. É zero, tá? A questão também me deu a aceleração aqui, ó. Ela disse que a aceleração era 3 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Sempre anote os dados. Quando vocês vão ler no enunciado, sempre que você achar um dado, você para de ler e anota o enunciado, tá? Isso vai de hoje até o ensino médio. Agora vamos lá. Continuando. Durante 4 segundos. Esse 4 segundos aqui vai ser o meu tempo. Vai ser o meu tempo, 4 segundos. E aí ele pergunta o deslocamento desse móvel. Gente, se ele quer o deslocamento, vocês vão utilizar o sorvetão ou o vovô ATU. Vocês vão utilizar o sorvetão. Beleza? Outra coisa. Gente, como a questão não deu o espaço inicial, a gente considera aqui o espaço inicial sendo zero, tá? Se a questão não te der o espaço inicial, pode considerar que o espaço inicial é zero, beleza? Gente, tu tem a velocidade, tu tem o espaço inicial, tu tem a aceleração e tu tem um tempo. O que tu faz? Joga na fórmula do sorvetão. Então, vamos lá. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Gente, tem um detalhe, tá? Pode ser mais ou menos. Essa fórmula aqui, ó, pode ser mais ou menos esse segundo termo aqui. Só que a gente desconsidera o menos por enquanto, porque a nível de nono ano a gente não utiliza muito, tá? Mas você vai utilizar esse termo aqui, negativo, quando essa aceleração aqui for negativa, ou seja, o movimento for retardado, tá? Não se preocupe não que a questão vai deixar isso claro, beleza? Então vamos lá. Gente, é só substituir os dados agora. Antes de substituir os dados, veja se todos os dados aí da questão estão com a unidade de medida ok. A aceleração está em metro por segundo ao quadrado, ok. O tempo está em segundo, ok. Pronto. Então, vamos jogar na fórmula. O espaço inicial aqui, ó, é zero. Eu preciso botar? Não preciso, né, gente? Não preciso botar. Gente, a velocidade inicial não é zero? Quanto é 0 vezes t? 0 vezes t é zero, tá? O t é 4, tá, gente? 0 vezes 4 é zero. E se é zero, eu também não preciso botar, né? Então, a gente já elimina dois termos aí, né? Então, vamos lá. A aceleração aqui é 3 vezes... O t não é 4, então vai ficar 4 ao quadrado, dividido por 2. Agora vamos lá, galera. Fica espaço aqui é igual a 3 vezes... 4 ao quadrado, gente, dá 16, dividido por 2. Aqui parece um 5, né, gente? Mas é um S, tá? Deixa eu tentar fazer esse S melhorzinho. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Então, vamos lá. Gente, 16 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. 24 quê? Quilômetros? Anos-luz? Centímetros? Milímetros? Não, metro. Aqui não tá em metro, ó. Se aqui tá em metro, aqui também vai sair em metro. Beleza? Portanto, aqui a alternativa certa é a letra B. Beleza? Então, é desse jeito que eu vou aplicar nas questões, tá? Você tem que ficar atento nas chamadas palavras-chave.
Como, por exemplo, partir do repouso. Gente, parte do repouso, a velocidade final é zero. Perdão, a velocidade inicial é zero, tá? E se a questão não te der o espaço inicial, você pode adotar como zero, beleza? Vamos para o exemplo 2. O motorista dirige o seu carro com uma velocidade de 108 km por hora. Vamos anotar logo os dados, né? Então essa daqui é a velocidade. Só que essa velocidade, gente, está em quilômetro por hora. E aqui, ó, tá em segundo. Passe ela para metro por segundo, tá? Depois que você dividir por 3,6, né? Vale lembrar que de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6, tá? Então 108 dividido por 3,6 dá 30. Então você já anota aqui, a velocidade é igual a 30 metros por segundo. Então o carro estava a essa velocidade quando ele avista uma placa de pare. Pare. Ao acionar os freios ocorre uma desaceleração, tá? Desaceleração constante e o carro leva 3 segundos até parar completamente. Gente, outra palavra-chave. Mas antes disso, vamos anotar o dado aqui, ó. O tempo é igual a 3 segundos. Gente, parar completamente. Pessoal, se o carro estava a 108 km por hora e ele parou completamente, qual que é a velocidade final? É zero. Se ele parou totalmente, a velocidade final é zero, né? Então a velocidade final é zero. Essa daqui, gente, é a velocidade inicial, tá? A questão, ela deixou bem claro que inicialmente tinha um motorista dirigindo um carro a uma velocidade de 108 km por hora, tá? Então, a velocidade inicial é 30 metros por segundo. E a questão, ela pede o seguinte, ela pede a distância percorrida, ou ela quer a distância percorrida pelo automóvel até a frenagem total. Galera, agora aqui é complicado, né? Porque se ele quer a distância percorrida, tu teria que utilizar o sorvetão, né? O sorvetão aqui. Só que o problema, gente, é que tu não tem a aceleração. E agora, para achar aceleração, você usa o vovô ateu. Então vamos lá, vamos encontrar aqui essa aceleração. V é igual a V0 mais A vezes T. O meu V não é zero, minha velocidade final não é zero, então eu boto aqui 0 é igual. Minha velocidade inicial é 30. Minha aceleração eu não sei, vou chamar de A. O meu tempo é 3, então vezes 3. Galera, o 30 não está somando, passa para lá subtraindo, fica menos 30. Menos 30 mais 0 é menos 30, tá? Então eu não vou botar. É igual a A vezes 3. Gente, o 3 não está multiplicando, passa para lá dividindo. Então vai ficar 30 menos 30 dividido por 3. Gente, quanto que é menos 30? Eu vou até botar aqui. Menos 30 dividido por 3. Gente, não esquece do sinal, tá? O sinal aqui é menos. Então, gente, menos 30 dividido por 3 dá menos 10. Menos 10 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Professor, o que é esse menos aqui? Significa que esse veículo está desacelerando. É só isso que significa. Tá bom, gente? Beleza. A gente já achou a aceleração. Deu para entender aí por que é menos 10? Eu só utilizei um vovô ateu e aí eu substituí os dados que a questão me deu. A minha velocidade final é 0, a minha velocidade inicial era 30, a minha aceleração eu não sei, o meu tempo era 3. Depois que eu substituí, eu passei o 30 para lá, foi negativo, e aí eu só precisei dividir pelo tempo, que deu menos 10, beleza? Fácil, né? Agora, gente, eu vou apagar aqui para dar espaço, tá? Mas guardem aí esse número, menos 10.
Pronto. Achei minha aceleração. Agora vamos utilizar o sorvetão. É igual a S0 mais V0 vezes T. Menos, professor, por que você vai botar menos? Por causa da desaceleração, tá? Já que eu coloquei o menos aqui, aquele menos 10 que a gente encontrou, eu já não vou utilizar aquele menos, tá? Eu já botei o menos aqui porque a questão me diz que o corpo está numa desaceleração. Então, menos A vezes T ao quadrado sobre 2. Galera, a questão deu espaço inicial? Não deu, então posso considerar como zero, tá? Então, vamos deixar ela de lado. O meu espaço final aqui vai ser igual a... O meu V0 é 30. E aí, galera, é só substituir os dados que tu já anotou. 30 vezes o meu tempo, que é 3, menos A, que é 10, vezes vezes 3 ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, vamos lá. Galera, 30 vezes 3 dá 90, né? Então, vamos lá. O meu espaço é igual a 90. Aliás, perdão. 90 menos... Gente, 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 10 dá 90. Dividido por 2 dá 45. Então, aqui, ó, 45. O meu espaço vai ser 90 menos 45 dá 45. 45 o quê? Quilômetros? Centímetros? Milímetros? Não, metros. Tá? 45 metros. Agora, galera, seguinte, a alternativa correta é a letra A. Gente, olha que importantíssimo você ter colocado menos aqui. Se você não tivesse colocado menos aqui, esse final aqui seria mais. E aí 90 mais 45 dá 135. Não tem nem alternativa para isso, né? Portanto, tem nada a ver isso daqui, tá? E você vai utilizar essa fórmula aqui, você utiliza o mais quando o movimento é acelerado, ou seja, a velocidade está aumentando, e você vai utilizar o menos quando esse movimento for retardado, ou seja, a velocidade está diminuindo. Significa que ocorreu uma desaceleração. Não se preocupe, porque a questão vai deixar isso bem claro, tá? Mas, por favor, não vacila. Essa terceira questão aqui, gente, eu vou deixar para vocês, tá? Aliás, vamos fazer ela rapidinho. A função horária da posição de um ponto material dada em unidades do SI. Se é SI, a gente já sabe que o espaço é em metro, o tempo é em segundo e a aceleração é em metro por segundo, tá? E a velocidade é em metro por segundo. Aliás, a aceleração é em metro por segundo ao quadrado. Portanto, que se move com aceleração constante é fornecida a seguir. Então, tá aqui, né? Tá aqui a função horária. Sua velocidade inicial, posição inicial e aceleração são, respectivamente, iguais a... Galera, vamos fazer um paralelo com sorvetão? S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. A gente vai fazer um paralelo, tá? Então vamos lá. Galera, qual que é a velocidade inicial? Galera, olha para cá e olha para cá. Olha bem para essas duas fórmulas. Olha para de cima e olha para de baixo e me fala quanto que é a velocidade inicial. A velocidade inicial é 10, né, gente? Se você for olhar para cá, ó, esses dois termos aqui, gente, são iguais. Então, 10 vezes t é a mesma coisa que V0 vezes t. E no caso aqui, ó, o 10 vai ser o V0. Portanto, a minha velocidade vai ser 10. Então, eu já elimino letra A, letra B e letra A. Deu para entender, gente? Eu vou repetir. Deixa eu tentar apagar bem aqui. Beleza. Galera, se você olhar para a fórmula de cima e para a fórmula de baixo, você vai ver que quem vai estar multiplicando o t, vou explicar de outra forma.
Quem está multiplicando o t é o 10. E se você olhar para de baixo, quem está multiplicando o t é a velocidade inicial. Se você fizer um paralelo, gente, é um tanto quanto... Dá para a gente inferir que o 10 é a velocidade inicial, tá? Então, velocidade inicial aí é 10. Beleza? Então a gente já elimina a letra B e a letra A. Gente, olha para cima e olha para baixo. Quem está sozinho é o espaço inicial na fórmula de baixo, não é? Quem está sozinho em cima é o 15, não é? Portanto, já dá para saber que o espaço inicial é 15, beleza? Então já a gente... O problema é porque a letra C e a letra D é 15 também, né? Então não dá nem pra gente eliminar. Mas aí sobrou uma. Agora essa daqui vocês têm que ser tops, mas vocês vão ser, com certeza. Galera, seguinte, olha pra cá e olha pra cá. Quem tá multiplicando o t ao quadrado aqui é a aceleração. Então, quem está multiplicando o t aqui em cima também vai ser a aceleração. Isso significa que a aceleração aqui vai ser 2, correto? Errado. A aceleração vai ser 4. Professor, por que 4? Não entendi foi nada. Gente, se eu pegar 4 e dividir por 2, vai dar quanto? Vai dar 2. Por isso que a aceleração é 4, tá? Não se preocupe não, caso você não tenha entendido isso, que quando a gente for resolver questões desse assunto, eu vou colocar 2 ou 3 questões só para isso daqui. Porque, gente, isso é muito importante e muito cobrado a nível de questões, tá? É a primeira vez que vocês estão tendo contato com esse exemplo aqui, tá? Então, caso tenha ficado alguma coisinha, não se preocupe não que a gente vai ver de novo, tá bom? Portanto, aí a alternativa correta seria a letra D. Beleza? Agora, resumindo tudo, quais seriam as diferenças principais entre o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado? E aí, gente, qual que é a diferença? Essa daqui eu vou deixar para vocês, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui, tá bom, pessoal? Já que a habilidade é saber analisar as diferenças entre esses dois tipos de movimento, depois dessas duas aulas, acredito que dê para você resumir bem as principais diferenças, beleza? Mas isso aqui eu vou deixar para vocês, ok? Então a gente vai ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.